como eliminar os sequestradores de propósito. O que é um sequestrador? E eu vou trazer aqui essa palavra para a gente associar com as nossas emoções, com o nosso padrão de comportamento, com relação às nossas atitudes. Então aqui a palavra sequestrador está totalmente ligado ao nosso padrão de comportamento, às nossas emoções. Então eu já trago uma reflexão para você. Hoje, no estado que você se encontra, primeiro ponto, você vem vivendo o seu propósito? Você tem clareza desse propósito? E se você tem clareza, não vem vivendo o seu propósito, você tem consciência o que vem te impedindo de viver o seu propósito? De tomar as decisões, de executar o que precisa ser executado? O que vem te impedindo? E o que vem te impedindo são os sequestradores. Sabe aquilo que te limita, que te aprisiona, que te impede de entregar a mensagem? Quais são esses sequestradores? E o que eu vou trazer aqui são os sequestradores que mais prejudicam a vida de uma mulher. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é propósito, né? Eu sempre falo sobre propósito, tem várias lives que eu trago esse conhecimento sobre o que é propósito. Propósito é um plano, é um objetivo, né? É onde você deseja chegar. E quando eu falo de propósito, nós temos dois pontos aqui, duas formas, né? Que é o propósito pessoal e o propósito maior. Mas eu não vou aprofundar nisso aqui, porque tem conteúdo específico sobre propósito pessoal e propósito maior. A diferença disso. Mas olhando para o propósito maior, que é o plano, o nosso objetivo que beneficia além da nossa vida. Beneficia a nossa vida, a vida da nossa família, mas beneficia além da nossa vida. Quando a gente fala de um propósito maior, algo que é tão importante, é óbvio que a gente vai encontrar pelo caminho muitos sequestradores. Porque pensa comigo, nós nos deparamos o tempo todo com questões em nossa vida, tanto pessoal, né, interna, quanto externo, no ambiente. E quando a gente vai falar, não sei se vocês já passaram por isso, de agora vai dar certo, agora eu sou cheia de energia, agora eu vou viver o meu propósito, você tem uma ideia incrível e, nossa, agora eu vou tirar do papel, agora vai acontecer. Quando pensa que não, algo acontece em sua vida e lá vai você ficando paralisada. Lá vai você regredindo. Lá vai você de novo tendo que olhar para outro lugar, tendo que cuidar de outra questão, uma doença, alguém na família, uma perda, um conflito, uma decepção. Isso acontece demais. E aí a gente pensa assim, não, mas não é possível. O que está acontecendo toda vez que eu falo que eu vou transformar a minha vida, que eu vou viver o meu propósito, que eu vou fazer o que eu vim fazer aqui nessa terra, parece que acontece alguma coisa. Sim. Só que isso acontece porque você não tem recursos suficientes para superar todas essas barreiras que irão surgir na vida. Isso é fato. E eu fui compreender isso ao longo da minha vida, ao longo do meu processo. Porque no início era assim também. Até que eu entendi, mas espera lá. Eu preciso ser mais forte do que os desafios, do que o contratempo, do que todas essas barreiras. Porque senão eu nunca vou conseguir me movimentar.
Porque parece que o tempo todo está acontecendo alguma coisa. E por que será que está acontecendo justamente no momento que você decide tirar aquela ideia incrível do papel? Justamente aquele momento que você fala, não, agora eu estou disposta a renunciar o que precisa ser renunciado. Já refletiu sobre isso? E aqui entra alguns dos sequestradores. Porque, na verdade, não é o problema. Não está no desafio. Não está na dificuldade. Eu também passo por isso. Vocês acham que não? Eu também passo por isso. Quantas vezes eu estou em um processo de ascensão, surge alguma coisa, e isso se torna uma crença. Cuidado com isso, porque isso se torna uma crença e a gente valida a crença, a gente reforça. Aí vem aquela frase assim, ó, novamente, mais uma vez, toda vez que eu vou dar um passo a mais, acontece alguma coisa. Primeiro ponto, não fala mais isso. Não reforce isso. Você sabe, aconteceu. Olhe para isso, mas sem reforçar isso. Sem trazer sua energia para isso. Sem potencializar isso. Porque quanto mais você fala, você grava isso em sua memória. Isso é verdade, tá? Isso é real. Isso é cientificamente comprovado. Nada dá certo comigo. Tudo acontece comigo. É só comigo que acontece isso. Tava indo tudo bem. Tem uma frase. Gente, eu já falei essa frase. Desconfia. Quando tá dando tudo certo, desconfia. Nossa, agora eu lembrei. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. É sério, eu já falei isso algumas vezes. Desconfia, ó lá, ó. Bem que eu falei que alguma coisa estava... É bom demais para ser verdade, né? É bom demais para ser verdade. Não, para com isso. É bom demais para ser verdade porque é uma crença tão terrível. E aí, sabe o que acontece? Você fica à espera de algo ruim acontecer. Você fica à espera, já em alerta, né? O primeiro sequestrador aqui nesse processo é a comparação. Já anota aí, ó. Comparação é um sequestrador de propósito, de objetivos, de sonhos, do plano. Porque tem um plano, existe um plano. Todas nós, todos têm um plano aqui. E esse plano é um plano de prosperar. É um plano de servir. É um plano de transbordar. É esse o plano. Só que, me veio aqui agora, ó. Tem aquela ideia que parece quando você está indo fazer uma viagem. Imagina, você está indo fazer uma viagem e você tem ali um mapa do lugar para onde você está indo. Hoje, imagina, não tem GPS, mas não tem GPS. Estamos numa época que não existe GPS. E que você precisa desse mapa para chegar no local. Só que você sai lá da sua casa com o mapa tudo bonitinho. E aí você chega ali na primeira cidade, alguma coisa acontece. Um acidente acontece, algo acontece. E que você acaba ficando ali totalmente desequilibrada. E você tem que fazer um movimento ali no carro. Ou tem que levar o carro para arrumar. Imagina isso. E nesse processo que acontece um acidente, ou sei lá, algo acontece que você fica desequilibrada. Você perde o mapa. Só que esse mapa não tem como essa pessoa te entregar outro, porque ele é único. Só que você não olhou para esse mapa, você não decorou esse mapa. E aí, o que acontece? Você não vai conseguir chegar nesse lugar porque você está sem mapa. É exatamente a nossa vida.
A gente tem um plano, a gente vem com um plano, olhando para a nossa origem. Só que ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento lá na infância, alguns conflitos surgem, algumas experiências conflitantes, traumas. E nós vamos perdendo o quê? Perdendo esse mapa, perdendo esse plano. E aqui entra mais uma vez os sequestradores. Cada um aqui tem o seu mapa, mesmo sendo a mesma mensagem. Presta atenção nisso. Presta atenção. A Juliana, ela tem um plano. As mulheres que ela ajuda aqui não serão as mulheres que a Cleo irá ajudar. Ou seja, o mapa da Cleo é óbvio que é diferente do mapa da Juliana. É com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, ajudar mulheres a conquistarem a sua autocura emocional, libertar mulheres das prisões emocionais, iniciando com a nossa própria autocura? É o mesmo objetivo. Mas a trajetória é diferente. É o mesmo local que nós vamos chegar, mas o mapa é diferente. O caminho é diferente. E por isso que comparação sequestra os nossos objetivos, o propósito, o plano. Por quê? Porque a história da Juliana, por mais que você se identifique com ela, tem suas peculiaridades. Tem caminhos ali que somente eu trilhei. E você, por mais que você passou pela mesma experiência que eu passei na infância, por exemplo, eu trilhei um caminho diferente. A Juliana, ela foi por esse caminho. Você já foi por outro caminho. Entende? E quando a gente fica comparando a nossa trajetória com outras trajetórias, isso é terrível. Terrível. Quer ver só? Você fica comparando aí a comunicação de uma outra colega. Vamos falar da TPM. Uma colega TPM. Ah, mas a Ana, ela se comunica tão lindo, tão legal. Ela se comunica assim, assim, assim. Eu quero me comunicar como ela. Não. Não. É singular. A entrega da mensagem é do nosso jeitinho. Você vai entregar a mensagem, o mesmo conhecimento do seu jeitinho. E aí você se comparando com uma outra pessoa, você fica querendo se tornar aquela pessoa e não vai funcionar porque você não é ela. E sabe o que você perde? Você perde a oportunidade de se beneficiar de todas as bênçãos que foi preparado especialmente para você. Nossa, esses dias, eu vou até compartilhar depois com vocês aqui no Story. Eu estava assistindo um podcast de uma americana e ela trouxe uma frase exatamente isso, que eu achei sensacional. Eu falei, não tem como você receber as bênçãos de Deus para você querendo ser uma outra pessoa. Como? Não tem como. Pensa só que a direção da bênção tem um único endereço. É o seu endereço. Se você ficar querendo ser uma outra pessoa ou querer viver a vida de uma outra pessoa, você tá perdendo as bênçãos que tem para você. Presta atenção, o que é da pessoa é da pessoa. Aí pensa só, você não vai conseguir o que é da pessoa, porque é muito bem direcionado. Você não consegue o que é da pessoa e não vai ser beneficiado do que é seu. Porque você não se aceita. Porque você não consegue nem reconhecer a beleza que existe em você. Do seu jeitinho, da forma de falar. Olha, é sério. Vocês não têm noção. Aquilo que eu mais negava em mim no início da minha carreira é o que vocês mais amam em mim. Sabiam disso? É o que as minhas alunas mais amam em mim. A sensibilidade, a vulnerabilidade. E no início aqui eu neguei muito, porque eu queria ser
sem emoção, só racional, só aqui, ó, científico. Ó, de acordo, estudo tal, não funcionou, porque eu estava me sufocando, eu não estava conseguindo, a simplicidade, essa sou eu. Eu não tenho essa de ficar falando um português correto, eu não tenho isso. Entendeu a mensagem? Esses dias teve até um comentário, teve um erro na digitação de um post, aí teve um comentário assim, essa é a vida da mensageira, né? Teve um comentário assim, eu só vi o erro de português. Eu não aguentei não. Vocês, Juliana é uma doce, meiga. Até um certo nível, porque eu tenho o valor da justiça muito forte em mim, assim, sabe? Aí eu fui lá, comentei, eu falei, que pena que você não conseguiu sentir a mensagem, compreender a mensagem. É uma pena e peço desculpa porque o perfeccionismo não faz parte das minhas características. É sobre sentir a mensagem aqui. Tá claro, gente, no lugar era um M, no lugar do N era um M. Pensa só. Pois ela falou assim, ó, eu só vi o erro de português. Eu falei, eita glória. Eu falei, não. Mas tá tudo bem, né? Consciência dela, o lugar que ela se encontra. Eu trouxe a minha percepção para ela e que de fato é a minha verdade. Aí aqui entra um sequestrador. Perfeccionismo. O perfeccionismo é um sequestrador do plano, do propósito. Sabe por quê? Tu não vai ser perfeita. Tu não vai ser perfeita aqui. Não tem como. A gente vai errar. A gente vai decepcionar. Não tem como. E se você ficar nesse lugar de perfeccionismo, você vai deixar de entregar a mensagem que você está carregando, que salva vidas. Que salva vidas. Ai, somente quando eu estiver falando muito bem. Vocês acham que eu falava bem assim no início? Claro que não, já postei vídeo aqui pra vocês, falava igual um robozinho. É assim que a gente começa, não tem como aperfeiçoar sem prática. Só se aperfeiçoa praticando. Anota isso bem grande, quem é perfeccionista. Só se aperfeiçoa praticando. Só que dentro do perfeccionismo tem medo de julgamento. Até que eu entendi que não é sobre a mensageira. E vocês podem um dia e a qualquer momento, e por várias vezes, falar, Ju, eu não concordo com o que você falou, tá tudo certo. Eu não tenho mais nenhum problema com relação a isso. Essa é a minha percepção. Quantas vezes eu já escutei isso? Olha só, eu já deixei de entregar a mensagem de forma íntegra aqui, que é no sentir mesmo, tentando encontrar palavras para não falar da minha fé. Eu já neguei a minha fé aqui. Isso mexe muito comigo. Por quê? Porque eu achava que eu estava para todas. Que a mensagem era para todas, na verdade. Eu estou para todas, mas nem todas estão para a mensagem. Eu achava que a mensagem é para todas. E aí eu tentava ficar encontrando, moldando a mensagem. Para, gente, não vai funcionar. Não vai. Até que um dia uma angústia tomou conta do meu peito, eu comecei a chorar mesmo ali. Eu senti o Espírito Santo poderosamente ali. Mas eu chorei de soluçar. Eu falei, não tô conseguindo entregar a mensagem. Até eu escutei, é óbvio. Tu tá querendo entregar a mensagem pela metade. Tá com medo de quê, Juliana? Tá com medo de ser julgada? De ser criticada? Não é nesse lugar
que você deve estar, porque na verdade não é sobre a Juliana, é sobre a mensagem que a Juliana traz. E aí, foi uma chave, olha, fica arrepiado, poderosa, que ninguém me parou mais e ninguém vai me parar. Eu tenho tanta coisa para entregar que vocês nem têm noção. Nem têm noção. E agora eu entendo que a mensagem ela precisa ser clara, em alto, bom tom. A verdadeira mensagem. E não é para todas. Não é para todas. Agora eu entendo que a mensagem verdadeira tem que ser entregue e, claro, em etapas. Em etapas. Falei no story sobre isso, né? Sobre espiritualidade, que é algo que eu estudo mesmo. Eu sou aquela que eu trago a ciência muito para dentro daquilo que eu acredito, muito mesmo, porque eu acredito que não está separado. Eu não consigo separar as coisas como a maioria das pessoas olham, né? Eu acho que a principal ciência já foi nos dada, né? E aí os homens hoje vai, como diz, desvendando, vai encontrando, porque quando a gente começa a trazer a explicação da ciência, a gente fala, poxa vida, mas já tá lá na Bíblia, já foi ensinado, já foi, né? Já foi falado sobre isso, só que de uma forma diferente. Só que é um assunto que eu não posso trazer em qualquer momento aqui. Eu não posso. Porque tem etapas. Tem etapas. É assim que a gente tem que fazer com as mulheres que estão ali à espera da nossa mensagem. Porque dependendo da consciência, a gente vai falar, vai chamar a gente de louca. Porque a pessoa só vai exatamente digerir, saborear. Imagina um alimento que você nunca comeu na vida, mas é um alimento delicioso. Só que por você nunca ter comido, ele é diferente e te gera uma sensação de estranheza. E essa sensação, ela pode impedir você de compreender. É exatamente isso. Não adianta você trazer uma mensagem para uma consciência que está em outro nível. É um alimento. Só que essa pessoa, ela tá na papinha ainda. Ela é um bebezinho em desenvolvimento. Gente, tô arrepiando toda. Ela é um bebezinho. E a gente precisa ter amorosidade nesse ponto. Olha o lado materno aí. Olha o feminino aí, né? A gente precisa ter amorosidade, sensibilidade de saber o que eu devo trazer e em que momento trazer. E aqui a gente volta na comparação que você está comparando. A pessoa está no nível. Você sabe o que ela trilhou para chegar lá nesse nível? E você tá querendo falar daquele jeito, daquela forma, só que as mulheres que precisam de você, elas não estão nesse lugar. Elas estão em outro lugar. Quanto mais você se conhece, quanto mais você olha para a sua história, mais você sabe quem são as mulheres que precisam de você. Pode anotar isso. Pode anotar. Quanto mais você se conhece, mais você sabe quem são as mulheres que precisam de você. Meu Deus, vocês não têm noção como... Ai, quando você começa a viver seu propósito, meu Deus, fala assim, não, é sério, parece ser loucura, mas você já, a maioria que tem maturidade para entender o que eu tô falando. As coisas vão chegando até nós, é um fluxo entre você e a fonte, que eu chamo de Deus, entre você e Deus. É um fluxo tão poderoso que chega uma mensagem tão alinhada, tão organizada. Gente, eu preciso falar. Assim, é real. Isso é a minha vida. É a minha vida. Às vezes eu falo com meu esposo assim, eu não tô entendendo o que é isso agora. Eu não tô entendendo o que é isso agora. Eu anoto. Depois vem a resposta.
Vem a resposta no banho, vem a resposta quando eu tô fazendo atividade física, quando eu tô com meu filho, principalmente em momentos que eu estou muito em estado de presença. Quando eu estou conversando com meu esposo, a gente tem uma conversa muito fluida, assim, sabe? Sobre propósito, sobre vida, sobre o que a gente deseja, sabe? O que nós estamos aqui, a nossa missão. E quando você vai eliminando todos esses sequestradores, você vai entrando em fluxo. E esses dias, até respondi uma de vocês aqui. Ju, eu não consigo prosperar. Mas eu ainda não passei por um processo, né? Só que eu sempre falo, ela ainda não passou por um processo terapêutico, mas independente, eu sempre falo aqui, ó, terapia não soluciona problemas. Tivemos uma live sobre isso. Não soluciona problemas. Quem soluciona os problemas somos nós, com os recursos gerados na terapia, nesses processos de desenvolvimento que nós temos, né? Nesse processo de desenvolvimento que nós temos. E isso vai gerando recursos e nós vamos executando. Sabe qual é o maior que mais prejudica aí de vocês? E eu trouxe até isso aqui como sequestrador, é o imediatismo. O imediatismo. O imediatismo também é um sequestrador. Sabe o que acontece? A gente começa a idealizar algo para nossa vida, focando naquilo que a gente deseja, só que a gente esquece que para chegar lá, a gente precisa dar alguns passos. E esses passos são os processos que a gente precisa viver. Todo mundo quer viver o propósito, mas ninguém quer viver processo. E aí? Como faz? Se você não respeitar o processo, se você não passar pelo processo. Eu quero ser uma terapeuta especialista referência. Mas antes de ser uma terapeuta especialista referência, você tem que ser uma terapeuta especialista iniciante. Antes de ser a terapeuta especialista iniciante, você tem que ser uma estudante, uma aluna. Você tem que conquistar sua autocura emocional. Etapas. Eu posso falar isso aqui, ó, com clareza, que eu vivo isso, eu vivo processo, eu vivo o processo, vocês não têm noção. E eu sou aquela assim, ó, que eu não paro no meio do processo mais. Já parei, mas eu não paro mais enquanto eu não ver o resultado. Enquanto eu não ver, não deu certo. Tudo bem. Dá um desânimo, dá uma tristeza, faça um processo comigo, respira fundo, reativa ali novamente minha chama, vou escutar um louvor, uma música saudável, vou fazer algo com a minha família, vou estimular minha alegria, meu bem-estar, depois volto o ânimo novamente e vou fazer diferente. Tá? Então, o imediatismo, ele prejudica muito, porque muitas de vocês querem pular etapa, querem encontrar, eu falo isso para as alunas, querem encontrar, como que eu falo, gente? Encontrar, sabe, você tá indo para um lugar e quer encontrar um caminho mais curto? Fica querendo encurtar caminho, fica querendo encontrar atalho. Pensa só. Atalho é terrível e é prejudicial. Sabe por quê? Porque você se desenvolve no processo, nas etapas do processo. Se você ficar procurando atalho, você vai deixar de se desenvolver. Mesmo você chegando lá na frente certificada, por exemplo, você não tem todos os recursos suficientes para executar, para atuar. E aí? O que adiantou o atalho? Resolveu para uma coisa, mas lá na frente vai surgir a consequência. Não adianta, não existe atalho. Anota isso bem grande. Não existe atalho. Pode ter um acelerador de processo?
Pode. Mas vivendo o processo, vivendo as etapas. A gente pode acelerar etapas? Pode, isso acontece demais. Mas passar pelas etapas é de extrema importância. E isso é importante, né? Que é aquela frase assim, gente, a gente precisa aprender a apreciar a jornada, a trajetória, apreciar o caminho, admirar o caminho. Porque quando a gente fica tão focado lá no objetivo final, você não aproveita o caminho, você não se beneficia dele, você não cresce com ele, você não gera recursos. Aí sabe o que acontece? Aquela terapeuta cheia de na parede, cheia de certificado, achando o máximo na escassez. Aquela profissional com currículo gigante, mas não faz nada com isso. Sabe por quê? Porque não gerou recursos na trajetória. O objetivo da pessoa era o certificado, era a nomenclatura, não era o aprendizado, não eram os recursos na minha vida. E aí vive consumindo, se torna uma obesa mental e não executa nada na vida. Não faça isso. Não faça isso. Imediatismo é sim um sequestrador de propósito. E um outro sequestrador de propósito é a procrastinação. Só que dentro da procrastinação nós temos algumas coisas que eu não vou aprofundar aqui, né? A gente sabe que sempre tem uma raiz, sempre tem uma causa. A procrastinação é aquela frase, amanhã eu faço. E aqui entra também o imediatismo. Porque quem procrastina, ela é muito... tem predisposição em ficar indo para experiências, para fazer executar em coisas que geram prazer imediato. A maioria das perfeccionistas são imediatistas, porque querem um resultado imediato. E isso não existe. Querem sentir o prazer momentâneo. Então é aquela pessoa que deixa de estudar para assistir uma novela, para assistir um filme, para ir fofocar, para ir ver a vida das pessoas, para deitar no sofá, que é prazeroso. Dopamina no cérebro. E aí, essa pessoa, o que é esforço, o que não tem retorno imediato, né? Aí ela deixa para depois. Ah, porque é difícil demais, né? Se tornar uma terapeuta especialista, referência, é difícil demais. Eu vou dar uma descansadinha aqui. Depois eu faço. Eu vou comer um docinho aqui. Depois eu faço. Esse sequestrador de procrastinação com imediatismo estão assim, ó, na vida de quem se identifica com isso. E vem um outro sequestrador que exatamente... Vocês entendem que um vai puxando o outro? Um vai reforçando outros? Aí vem a falta de resiliência. A falta de resiliência, porque estudar cansa, dá trabalho, né? Aí acontece o primeiro desafio, a primeira dificuldade. Ela para. Porque surgiu uma dificuldade aqui. Não, pra que isso dá trabalho demais? Deixa eu voltar pra minha vidinha de ficar acompanhando a vida dos outros aqui. Enquanto isso, você está sendo telespectadora
de pessoas que estão entregando a mensagem, que estão sendo protagonistas. Aí sabe o que vira? Frustração, depressão, ansiedade, angústia, autocobrança. Aí vira um caos. E aí? Se tem uma coisa que eu reconheço em mim é resiliência. Assim, ó, com muita humildade. Isso é uma das coisas que as pessoas que me conhecem falam. A Juliana, ela faz até dar certo. E é claro, no meio do caminho eu tenho vontade de desistir? Óbvio, já tive. Mas passa rápido, porque eu não permito com que essa sugestão tome posse da minha vida. Não permito. Porque não é mais somente sobre mim. Vocês acham que até hoje, Juliana hoje está na plenitude? Claro que não, isso não existe. Cada etapa que a gente passa, cada degrau, cada mudança de estação, a gente se depara com desafios. E aí vem, nossa, estou cansada. Eu tenho meus momentos de cansaço. Nossa, eu estou bem cansada. E sabe, quer ver só em jornada que eu vejo tanta necessidade das mulheres, da autocura, dessa mensagem. Eu falo, meu Deus do céu, tanta pessoa precisando de nós, tanta pessoa. Aí me vem aquela sensação, eu não vou dar conta. Aí vem a sugestão, então é melhor parar, né? Eu não vou dar conta mesmo. Eu não deixo isso impregnar em meu ser. Vem, eu faço algo para limpar, para liberar, faço respiração, faço exercício, sabe? Realmente eu mudo minha frequência. Aí eu vou para outra frequência. Outra frequência. O que acontece? Se vier um desafio, você não tiver recursos suficientes e até mesmo clareza e certeza do seu propósito maior, você se distrai, qualquer coisinha te abala. Ou eu resolvo o que precisa ser resolvido, ou eu me coloco como vítima, que é um dos sequestradores. Vítima. Se coloca como vítima e, tá muito problema na vida. Eu não quero. Como que é? É por isso, porque aconteceu isso. Tá acontecendo tanta coisa lá em casa. Acontece várias coisas na minha vida também. Nossa, é por isso que eu não continuei estudando, Ju. Porque várias coisas acontecendo. Olhe para isso da forma assim, presta atenção. Olhe para isso assim, Muito importante. O que você pode administrar e como você pode administrar para não se sobrecarregar. Isso é um ponto importante. É o que eu posso administrar. E o que eu posso fazer? Somente eu posso fazer. Agora, é óbvio, tem coisa que a gente precisa recuar. Então, você precisa ter sensibilidade para isso. De fato, isso aí não dá para administrar com as suas tarefas do dia a dia para cumprir sua missão, seu propósito? Não? Ou é porque você está se colocando como vítima? E é muito importante, é administrar, tá bom? Então, aqui vamos recapitular. Sequestrador, comparação, imediatismo, cuidado com os atalhos, porque o processo desenvolve, gera recursos. Vitimismo, procrastinação, perfeccionismo, falta de resiliência, para completar isso que eu tô falando aqui, né? Para você administrar, falta de prioridade. Se você não tem prioridade em sua vida, você vai se distrair com qualquer coisa que está sendo entregue para você. Com qualquer coisa. Você vai se distrair. E aí você vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá, porque qualquer coisa chama a sua atenção. Olha pra você ver. Meu Deus, que conexão com o propósito é esse?
que qualquer coisa te distrai, qualquer pessoa chama a sua atenção e você fica aí se perdendo. Energia que vai, é tempo que se vai, o tempo tá passando tão rápido, falei isso nos stories, né? E aí quando se vê, não fiz nada do meu dia, procrastinei. Sem prioridade. E como eu coloco prioridade? Primeiro, clareza, conexão com o propósito, certeza. É isso que eu vim fazer nessa terra. É isso, esse é o plano de Deus na minha vida. Esse é o propósito maior para a minha vida. É essa a minha função aqui. E eu estou aqui para isso. Eu não posso desviar o meu foco. Eu não posso gastar minha energia com coisas que não têm utilidade nenhuma para minha vida. Gente, é sério, isso pega demais. Quando eu vejo as pessoas, sabe, gastando energia com coisa que não tem utilidade nenhuma na vida, é aquela pergunta: o que isso agrega na sua vida? Os TikTok da vida, das coisas que às vezes não tem nada ali pra você, o que acrescenta? Acompanhar a vida das pessoas, o que acrescenta? É sério, faz essa pergunta. O que acrescenta vendo essa rotina? Aumenta inveja, comparação, drena energia, aumenta a ansiedade, impede você, ocupa seu tempo, que impede você de realmente gastar sua energia com aquilo que tem utilidade na sua vida. Aí você tá aí, ó, tum. Isso aqui é uma ferramenta poderosa, tanto pro positivo quanto pro negativo. De verdade, eu já tive momento de sair, sabe, de tirar, seguia muita gente, de parar de seguir, justamente por isso. Gente, nem minha família. É sério. Minha mãe fala assim: Ju, você viu isso? Eu tô lá no grupo da família, né? Mas eu não acompanho. Minha mãe fala assim: Ju, você viu isso? Você viu isso? Eu falei: mãe, eu não vejo. Aí ela: é verdade. Aí minha mãe já fala com a família, né? Gente, Juliana não vê, gente. Mas por quê? Eu fico pensando, o que acrescenta na minha vida e na vida deles? Eu prefiro estar aqui no meu propósito, na minha missão, executando o que eu tenho que executar, gerando valor na vida de vocês, para que vocês possam gerar valor na vida de outras mulheres, de outras pessoas. É muito mais benéfico para a minha vida e para a vida de milhares de mulheres. E eu sou essa. De verdade. Antes de ligar, às vezes, para um amigo para ficar conversando, eu falo: ai, meu Deus, eu fiquei meio que... Assim, a gente fica chata mesmo. Viver o propósito, a gente fica chata mesmo. Porque os nossos ouvidos, eles ficam tão mais... Sabe? Tem mais requinte, eu acho. É mais organizado, assim, aquela coisa assim, que eu escuto, eu falo: mas o que eu tô aprendendo aqui? A vida é rápida, tá passando rápido. A gente não tem mais tanto tempo assim, não. Não tem mais tempo. Enquanto você tá gastando sua energia com coisas que não te agrega, você poderia estar lendo um livro, poderia estar vendo uma live que é realmente nutritiva, poderia estar lá assistindo as aulas da formação TPM, poderia estar vendo aqui as lives anteriores. E meus amigos já entendem, porque depois que eu conquistei minha autocura, eu me tornei essa pessoa. Seletiva. Seletiva mesmo. E assim, com muita humildade, viu? Com muita humildade que eu falo: gente, eu tenho muito trabalho a ser feito. Eu sou servidora aqui, eu estou a serviço. Pensa só. Estou a serviço. Eu sou uma das escolhidas de Deus para entregar uma mensagem que salva vidas. Vocês acham mesmo
que eu vou ficar aí discutindo algo que não me agrega e que eu não vou poder utilizar na vida de ninguém isso. Ah, vou nada. Quando eu chegar lá diante de Deus, eu quero falar assim, Juliana, eu quero escutar isso. Juliana, minha filha, muito bem. Você se esforçou. Eu sei que não sou 100%, não vou ser perfeita e já entendo isso, mas eu preciso pelo menos escutar assim, ó, eu estou fazendo por onde, né? É falar assim, ó, minha filha, sabe quantas vidas você ajudou a libertar? Quantas almas? Você já pensaram nisso? Meu Deus do céu. Meu Deus, esses dias eu tive uma reflexão com meu esposo sobre isso. Você pensa, Deus, nesse momento que a gente chega lá e aí ele, em uma reunião, imaginando, tá? Essa é a minha imaginação. Em uma reunião com os mensageiros dele aqui na Terra, e nós somos um desses, né? Porque são vários mensageiros aqui. Ele falando assim, olhando nos seus olhos, sabe? Tipo, meu Deus do céu, olha isso. Quantas vidas foram libertadas através do meu trabalho, do simples transbordar, do simples entregar a mensagem. Quantas famílias restauradas, quantas crianças acolhidas. Ah, mas não tem sequestrador emocional que seja capaz hoje. Sabe por quê? Porque é um vínculo muito forte com aquele que me escolheu. Sabe, eu acho que isso quando você entende que é missão mesmo, não tem como você ficar distraindo com bobagem, mas não. Não tem como, não. Não tem como. Imagina a visão, porque eu não tenho, assim, com a mente daqui, a gente não consegue ter o acesso das vidas transformadas. Gente, é sério. Esses dias, aliás, todo dia, né? Eu recebo aqui no direct, mas esses dias me chamou a atenção aqui, uma mensagem. Antes de dormir, eu passei aqui no direct e li uma mensagem de uma mulher. Ela falando que ela estava com pensamento suicida e que após acompanhar as lives, que agora ela acompanha todas as lives, graças a Deus, ela quer muito viver. E ela quer viver para ajudar outras mulheres. Gente, vocês não têm noção. Aquilo, sabe, queima meu coração. Eu falei, meu Deus, para mim é algo tão simples. É tão simples entregar a mensagem. Porque é fluido, é meu ser, é o que eu amo, é meu coração. É simples. Mas para muitas mulheres não é tão simples assim. Para na padaria aqui perto de casa, que eu sempre parei para tomar café. E as pessoas, a gente não sabe o que você faz, né? Aí a menina do caixa, eu sempre conversava com ela, que eu ia pagar, né? Eu sou essa de ficar conversando com todo mundo. Conversando com ela, sempre conversei, e eu faz um tempo que eu não passei nessa padaria. Aí eu vi ela no caixa, fui pagar e falei pra ela, nossa, quanto tempo, né, que eu não passo aqui, não te vejo, não tô passando mais por aqui, expliquei pra ela lá. Aí ela falou assim, Juliana, eu tô te seguindo agora. Ela não sabia o que eu fazia, né? Ela, nossa, eu assisti uma live, você falou o que eu precisava ouvir. O seu trabalho é muito lindo. Muitas pessoas precisam aí te ouvir. E assim, era uma pessoa da minha rotina de passar aí na padaria, comprar, né, ali conversar. E os olhos dela brilhou. De verdade, assim, eu fiquei muito emocionada ali. Os olhos dela brilharam de uma forma que eu saí, eu fiquei muito emocionada, cheguei no carro muito emocionada. Sim, algo simples, mas pra mim é muito forte, né?
E aí eu falei pro meu esposo isso, falei, olha, pra você ver. Eu perguntei pra ela, como que você me encontrou, né? Porque a gente na rotina assim, ninguém sabe o que a gente faz e tal. Aí ela falou, encontrei você no Facebook. Então é uma coisa, né, que a gente toca no coraçãozinho de pessoas e que às vezes estão ali precisando de uma palavrinha nossa. E essa palavrinha faz parte da mensagem que é o seu propósito. E você, sem energia, sem recursos, fica deixando todos esses sequestradores te impedir de viver o seu propósito. Porque, na verdade, você não está tendo recursos suficientes. Você pode até ter conhecimento, mas recursos emocionais você não está tendo. É sobre sentir. Anota isso. Sentir. Quanto mais você sente, executando a mensagem, executando o conhecimento, levando para a prática, mais você vai eliminando todos esses sequestradores da sua vida. Faz sentido para vocês? Porque não é mais somente sobre nós. Não é. É sobre as milhares de mulheres que aguardam por essa mensagem. É sobre a cura do feminino. É sobre a evolução da humanidade. Eu não vou cansar de falar sobre isso. Então anote isso. Leve para a prática e se beneficie dessa mensagem. Somente na prática essa mensagem vai transformar a sua vida. Somente na prática. Conhecimento liberta. Desde que você execute.